Olá, como vai? Tudo bem? Espero que sim, que a gente tenha um excelente papo em dia aqui para a gente conversar bastante. O assunto de hoje é muito interessante. Nós vivemos a nossa época aqui de internet, né? Falar sobre tecnologia mais do que nunca está evidente no nosso dia a dia, mas mais do que nunca se fala muito da questão de invasão de privacidade, dos seus dados, de lei geral de proteção de dados, tão falado pela área do direito também. Então a gente tem várias dúvidas, passamos por diversas situações, é muito comum você aí do outro lado da telinha, com certeza já deve ter passado, é porque bloquearam meu Instagram, é porque fez isso, tem tantas situações, ou já conhece alguém que passou por isso. O importante é que a gente seja munido realmente de conhecimento e informação para que a gente possa ter os direitos e os deveres, né, óbvio, agregados para que a gente se entenda bem e que a gente não passe por situações tão difíceis com relação à internet. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios ela que é doutora, que também em direitos conhece toda essa área, que é a Fernanda Simões. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Juliana, é sempre um prazer estar aqui no Diário, né? E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa nova onda, né, do segmento do direito que vem aí atormentando as pessoas, né? E com certeza, a gente sempre teve um contato muito grande, sempre esclarecendo muitas questões, sendo uma fonte para mim em diversas áreas. E hoje eu noto, Fernanda, que está muito evidente a questão do direito digital, né? Sim. Até acho que é até importante a gente falar. É nessa área mesmo que é cuidada para tudo que faz, que a gente passa nessa questão tecnológica? Na verdade, o direito, ele é uma área multidisciplinar, né? Então, por exemplo, existe aí uma situação, como você comentou, de uma invasão de dispositivo eletrônico e informático. Você vai buscar um ressarcimento na esfera civil, mas você também vai buscar a proteção do Código Penal. Então, o direito digital está intimamente ligado com diversas outras áreas do direito. Não baste a gente ter só as recentes leis promulgadas aí, como todo mundo conhece, como ficou famosa a lei da Carolina Dickmann, né? Aí também tem a questão da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas todas elas fazem link com outras áreas do direito também, né? Importante ter essa ciência, ainda mais quando Isso, vai entrar com alguma ação. exatamente. A Fernanda, agora contando com a sua experiência mesmo, né? Qual é a ação na área que a gente pode começar falando? Juliana, o que mais acontece ultimamente é isso daqui. Não, o campeão, o top 5, assim, Uhum. de 2022 foi realmente a invasão de dispositivo eletrônico, principalmente nas invasões nas contas do Instagram, né? É, obviamente, conforme a sociedade vai se modificando, vai evoluindo, as relações interpessoais e virtuais também vão se modificando, né? Então, nós tivemos aí, em 2022, um aumento absurdo, né, de ações visando ao desbloqueio das contas de Instagram, né? Mas é importante a gente salientar que essas invasões elas não acontecem por acaso. Na maioria das vezes, sim, a plataforma ela tem uma vulnerabilidade ali na questão da segurança, mas também o usuário precisa se precaver de algumas ações para evitar que a sua conta seja invadida. Então, por exemplo, nós temos um dos crimes aí muito comuns, é o tal do phishing, do pescar, né, em inglês mesmo, que é a pesca de dados. Você recebe um e-mail, nesse e-mail tem um link, esse link te direciona para uma página, por exemplo, a página do seu banco, enfim, a página do Instagram, e ela é aparentemente idêntica à página original. Porém, ela é uma máscara onde os bandidos ali, por assim dizer, né? Os criminosos, eles estão do outro lado e conforme você vai digitando os dados ali naquela página, acreditando que você está dentro de uma página real, eles captam todos os seus dados. E é a partir desse momento que eles invadem, por exemplo, contas bancárias, a sua conta do Instagram, a conta em uma rede de lojas, por exemplo, vamos supor aí, Magazines Luiza, eles entram, você fez uma compra, eles entram na sua página, eles conseguem alterar o endereço de entrega, eles fazem clone do seu cartão de crédito, por aí você imagina o que Sim, acontece. claro. Mas existem ações que o próprio usuário, ele tem como se precaver disso. Por exemplo, você recebeu um e-mail lá da Magazines Luiza
coloca o mouse em cima do link que eles estão pedindo para te direcionar, ou verifique qual que é o remetente dessa mensagem. Se não for saque@magazineluiza.com, né? Estou falando Magazine Luiza aqui, mas enfim, Sim, entendam, claro. é só um Um exemplo, exemplo. exatamente. Se não tiver esse final depois do arroba, provavelmente é algum. Eu vou te dizer a palavra, não vou dizer. O fake, o Eu falso, não né? vou dizer a palavra, enfim, técnica, mas enfim, é realmente uma máscara que não a correta da loja, enfim, do Tá. banco, etc. Muitas pessoas, elas caem nesse golpe, justamente porque elas abrem qualquer link que vem, né? Então, assim, caiu no golpe, percebeu que a página não era, né, a página, enfim, do determinado que você queria, já liga no cartão de crédito, já cancela o cartão, já informa. Você precisa se precaver de tudo isso, né? Fernanda, mas só um entendimento, assim, porque o que me causa, né, hoje, por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa no Google e lá apareceu a página falsa. Lá estava. Então eu cliquei e falei, nossa, que estranho, tá muito barato. Porque a gente também tem que ser inteligente, né, gente? Tá Sim, muito barato, já é um dos fatores primordiais para algo estar errado. Essas exatamente. dicas vão pegando, porque parece, não, mas eu já sei disso. Mas eu já sei disso. Mentira, gente, a gente cai, a gente passa por diversas situações no dia a dia, conturbado, escola, né? Tem tanta coisa acontecendo que cai sim. Chega uma mensagem junto de outra que você tinha que acessar. Às vezes você está trocando um plano de um celular e daí chega. Então, assim, eles são 1000 vezes mais inteligentes Sim. que a gente. Isso eu falo, dói, né? Mas é fato. Mas o que me causa estranheza é, por exemplo, igual você falou, chegou o e-mail e tudo mais. Quando a pessoa fez a ação, ela foi, clicou e fez todo o trâmite. Ela tomar esse posicionamento de ligar, de falar, olha, essa ação foi errada, olha, aconteceu isso. Isso já acoberta também a pessoa de ser uma idoneidade baixa e ela tem o direito de receber isso de volta? Como funciona nesse trâmite, entendeu? Então, a boa-fé, ela é Tá, sempre bem vista, né? Mas existem situações, por exemplo, que você não consegue reaver aí valores, enfim. Por exemplo, se ela direcionou para a conta do banco, foi uma página falsa do banco dela em questão. A gente sabe que muitas vezes os próprios funcionários de dentro das instituições, e infelizmente a gente precisa dizer isso, eles é quem estão por trás desse tipo de ação criminosa, né? Então, eles direcionam quais são os clientes, eles já selecionam, enfim, fazem parte de todo um um esquema. sistema e se for provado que o banco ou aquela empresa, ela deixou vulnerável ao consumidor, né, a segurança, então aí sim é cabível uma ação indenizatória, Sim. né? É o que a gente tem visto muito na questão do hackeamento de contas do Instagram. Primeiro passo, lavra um boletim de ocorrência. Isso já te resguarda de algumas futuras ações de pessoas, de terceiros prejudicados por uma ação Claro. equivocada tua. Entre em contato com a plataforma, seja o Instagram, ou seja uma loja, o banco, enfim, para informar o que aconteceu. E a partir daí, se eventualmente você tiver certeza, né, que houve aí uma falha desses fornecedores, então você consegue realmente entrar com a ação e conseguir reaver algo, né, do qual você tenha perdido. A gente viu, agora não acontece com tanta frequência, mas ainda acontece a questão do golpe do chip, né? Que um funcionário do banco entra em contato, pede para você ligar, enfim, em nenhum número você liga, ele manda o motoboy, pede para você recortar o chip do cartão e você vai entregar. Então, pelo amor de Deus, nunca façam isso, porque banco nenhum pede, né? Sim. Mas há uma falha da instituição, porque o telefone no qual o cliente fez a Teve ligação. contato, né? Sim, e é o telefone do banco, Sim. sabe? É o telefone da central do banco. Então, assim, existe uma falha na prestação aí, Sim. né? Eles fazem clonam o telefone de uma forma na qual a pessoa entra em contato achando que está falando com o banco. E os operadores são assim, perfeitos, funcionários do banco, muito, né? Muito. Então, assim, o consumidor, ele é vulnerável em relação ao fornecedor, porque ele é hipossuficiente, né? Na questão do conhecimento técnico mesmo. E eu falo sempre assim, a pessoa que está dando golpe, ela tá lá para isso, né? Exatamente. A pessoa, aquele que está levando o golpe, muito provavelmente ele está trabalhando muito, ele está Sim. cansado, ele já
já fez um monte de atividade durante o dia. Quando você tem aquele contato, não tá, não, vou desconfiar deste golpe. O Sim, que eu acho que é sempre importante quando a gente lida com algo do direito é saber que a gente tem os direitos. sim. Como a gente deve agir é que é importante. No caso, por exemplo, de uma rede social, o que mais me causou estranheza quando aconteceu foi o hackeamento de todas, até porque tinha o atrelamento. Então, assim, aquilo que é para facilitar só veio a Uhum, prejudicar, né, nesse exato momento. Mas também a dificuldade de você confirmar que é você. E exatamente. parece que só tem dificuldade para quem é de verdade, porque para o golpista foi super fácil. É. E isso, como que fica? Então, no caso específico do Instagram, aí é que está a falha na proteção e na situação de deles conseguirem resolver o problema pro usuário. Porque eles têm uma série de contatos que são todos virtuais. E os golpistas, eles invadem a tua conta, eles alteram o número do celular para onde deve ir a recuperação de dados, alteram o e-mail e você não consegue falar com a plataforma, Não. né? Então, assim, além deles terem a falha, né, na proteção, na segurança, eles ainda dificultam o contato do consumidor. Por isso que tem, assim, chovido, né, ações contra as redes sociais, as plataformas, porque eles até então não fizeram nada para melhorar, né, essa Sim. situação. Uma dica importante para quem tem rede social, principalmente para quem se utiliza da rede social, acho que a maioria das pessoas, mas enfim, tem algumas que se utilizam da rede social para fins profissionais, é você nunca atrelar o seu número de celular para recuperação de senha, não deixar o número do celular ali visível na conta na rede social e utilizar-se de um autenticador externo de senhas, né? Eu vou dar a dica de um aqui, que é o que eu uso, que é o Google Authenticator, e ele é grátis, né? E você consegue linkar várias redes sociais nele, e você eventualmente, se você precisa de uma senha para recuperar, ele que te dá a senha. Então, alguém que está de fora não consegue ter acesso à sua rede social. Então, a gente vai blindando de algumas Sim, formas para evitar. Obviamente, isso daqui a um tempo vai ser invadido, né? Eles vão descobrir uma forma sim. de adulterar isso e invadir. Mas se a gente for colocando portinhas, né? Isso acaba dificultando a invasão. E também nunca assim, comprar as coisas pelos stories que são anunciados. Porque se não é o perfil daquela pessoa, do seu amigo, vender aquele tipo de produto, e principalmente são produtos muito baratos, né? Então cresce o olho. A gente não pode também querer levar vantagem em tudo, então a gente tem que desconfiar. E uma dúvida, por exemplo, se a pessoa cai nesse golpe, Uhum. a pessoa que está passando por isso, que tem lá a sua publicação, ela tem culpa de algo, por exemplo? Ou ela tem de, por exemplo, se manifestar de alguma forma para que ela não venha a ter culpa? Porque daí a pessoa fala, não, mas eu comprei, você precisa entregar. Não, desculpa, não fui eu que postei, ó, tô falando aqui. Como Sim. funciona? Por isso que é importante lavrar o boletim de ocorrência. Não precisa ir até uma delegacia, a gente sabe que é burocrático pra caramba. Você consegue fazer esse boletim de ocorrência Online. pela delegacia eletrônica da Polícia Civil aqui de São Paulo. E lavra esse boletim de ocorrência porque isso te resguarda, né, de certa forma, de que terceiros venham a te acionar porque eles querem a entrega ou a devolução do valor pago, né? Então, até você provar que não foi você, é mais fácil você ter aí um documento público, né? E do que é o boletim de ocorrência nesse caso, e partir aí para realmente uma ação contra a plataforma para poder reforçar realmente a tua boa fé, né? Sim. Fernanda, no caso, por exemplo, eu vi que você dá bastante dicas até para se precaver, se Sim. prevenir, né? Prevenir. E você vê que as pessoas, às vezes, precisam dessa atenção, precisam buscar isso. Mas caso seja necessário um processo, então eu vou entrar com processo contra o banco porque passei isso, isso, isso. Fiz sobre isso, aquela loja sabia. Enfim, N fatores que levem a um processo. Vocês acabam tendo um sucesso grande no indenizatório também das pessoas ou ainda não é algo que dê para comemorar em termos jurídicos? Na verdade, a gente não pode nem usar o termo comemorar, Porque né? fala não, porque quando você tem É, um direito exatamente. adquirido, eu falo: "Jesus, obrigada", porque é difícil, né, Fernanda, se É, a gente falar quando a gente se sente de fato prejudicado claro, por uma ação criminosa, é muito constrangedor, a gente acaba perdendo o chão, né? sim, Então, o que a gente tem visto
são muitas ações, sim, com procedência, mas todas elas conseguiram, né, comprovar, e isso é fácil, a gente vai no site do Tribunal de Justiça, é uma consulta pública, é só o consumidor, enfim, quem quiser jogar lá, a quantidade de ações que existem tramitando, principalmente no ano de 2022, que você consegue fazer a filtragem por data, e a gente consegue ter acesso às sentenças, né? Então, existe, sim, uma grande procedência, né, nessas ações, justamente porque se comprova a falha, né, da própria plataforma, a falha de segurança. E é muito importante a gente evitar o máximo possível acessar os sites, fornecer senha, fornecer, por exemplo, senha de 4 dígitos quando esses criminosos tentam clonar o seu WhatsApp, porque aí, a partir daí, eles vão clonando tudo que vem pela frente, né? Porque as redes sociais, elas nem sempre estão ligadas com a questão, por exemplo, não, é só porque é uma divulgação, enfim. Ali existem trocas de mensagens privadas, e eles têm acesso a todas as suas fotografias. Muitos casos são descobertos depois que esses invasores, eles fazem cópia dessas fotos e utilizam essas fotos em redes de relacionamento, né? Em sites de relacionamento para aplicar golpes também o chamado golpe do Tinder, né? Nossa, gente. Então, assim, para efetivamente se passarem por você, com outro nome, enfim, mas para tentar aplicar golpe em outras pessoas, né? Também que a gente tem o caso do estelionato emocional, enfim. Então, assim, é infindável a área de atuação deles, a gente precisa se precaver sempre. Evitar ao máximo postar informações, também agora voltando aí, sem ser para essa questão do Instagram, enfim, fotos de filhos, porque a gente tem um problema muito grave também, que é a questão da pedofilia eletrônica, né? Então, existem, até difícil de falar sobre isso e assusta, mas eu acho que é um alerta para todos aqueles pais que divulgam excessivamente as fotos dos seus filhos nas redes sociais com o uniforme do colégio ou fazem check-in, estamos no shopping, fomos viajar e tal, porque existem redes especializadas em rapto de menores utilizando essas plataformas digitais. Então, o criminoso, né, escolhe uma criança, porque, olha, faz como é que a gente fazer um álbum, né, com várias fotos de crianças e todas as informações necessárias. Parece coisa de filme, mas não é. E leva esse documento para realmente os pedófilos. E eles escolhem, eu quero esse. Minha nossa. 60 mil reais. Eles têm muito dinheiro, eles pagam. E aí muitas crianças desaparecem e são utilizadas aí para a exploração sexual. São crianças que são depois dadas como desaparecidas. Então, assim, é muito perigoso. A gente precisa tomar muito cuidado também com relação à questão da segurança de menores nas redes sociais, né? Hoje, né, por exemplo, nós viemos falar mais prontamente desses crimes tão rápidos, né? Que a gente fala que tem acontecido tanto que já tem sido normal. Isso é horrível da gente ter essa consideração, mas eu acho que vale realmente um alerta para o total do crime, né, do amor online, que a gente tem ouvido muito falar, a carência leva nisso, né? E isso da rede infantil até uma novidade, né? Óbvio que a gente ouve, mas para mim do modo como funcionar, então isso é muito importante ter essa atenção. As redes sociais elas devem vir para somar. A gente tem que tentar se precaver, mas é uma exposição que não tem fim, né, Fernando? E infelizmente não há, ou infelizmente ou felizmente, não há o retrocesso disso, porque é a evolução natural da espécie e faz parte. Daqui para frente, a gente vai virar praticamente virtual, né? A gente tem hoje o metaverso, né? Tem escritórios de advocacia trabalhando no metaverso, empresas, bancos. E propriamente as cidades, né? Nós estamos no famoso BBB, porque é câmera para tudo quanto é lado, também reconhecimento facial. Então, tem tanta coisa já em evolução que é do nosso dia a dia, né? Vale as observações feitas aí para não cair em armadilha. Existem muitas informações boas nas redes sociais.
em alguns grupos, né, alguns perfis que tratam sobre segurança, tem alguns profissionais muito bons, que também dão várias dicas de como evitar cair em certos golpes, mas assim, a dica mais importante que eu dou é desconfiem sempre, desconfiem. Desconfiem de um contato que te mandam pelo WhatsApp, de uma mensagem privada, desconfiem de tudo, sabe? E tentem averiguar, né? Às vezes o que é muito complicado, que eu sinto também, eu imagino que você de casa passe por isso, é você não ter tudo saiu da parte física, né? Sim. Tudo foi para online, tudo foi para o telefone, que é uma porcaria, né? É pior ainda do que E é um atendente digital, né? exato, Digite um. exato. E quando ainda atende, quando flui, depois de meia hora, porque isso precisa mudar. Sim. Meia hora é o mínimo que você fica para começar a resolver alguma coisa. Isso é ridículo, isso é ridículo. Em tempos que nós vivemos, falando tanto de internet, né, que isso aqui está quase estipado na gente, Sim. é inaceitável. Mas só duas coisas que eu acho que valem, porque nosso telespectador, a gente recebe muito boleto. E uma das coisas que eu tenho feito é pego esse boleto pelo meu banco. Mesmo que eu pague em dinheiro, mesmo que eu pague uma coisa, porque eu tenho uma certeza que está lá. Que veio dele. Exatamente. Se o meu banco não tem o critério, o problema é dele, eles que vão se Exatamente. resolver. E não aceitar mais o envio impresso, não aceitar mais em outros meios. Isso também tem acontecido, porque o golpe do boleto falso é incrível. Até É, do IPVA, nós demos uma notícia esses sim. dias. Especificamente na questão do boleto, é importante, todos os bancos eles têm um código, por exemplo, Banco do Brasil é 001, Bradesco 237, então todos os boletos, né, que eles vêm desses bancos, eles têm, inicialmente começam com os 3 dígitos, que é o dígito do banco. Já é um indício para que, se o boleto veio com o logo do Bradesco e tiver lá 001, então você já sabe que tem alguma coisa errada, né? Tá. Mas na dúvida, você entra em contato com o banco para certificar que aquele boleto veio dele mesmo, porque realmente eles espelham o boleto, parece um boleto perfeito do teu banco, e no fundo não é. Eu vi um caso de uma pessoa que comprou um carro, né? Pagou o boleto, só Tá que brincando. juro, né? Um colega comentou e assim, a gente pensa, puxa vida, como caiu? Tava tudo perfeito. E ele estava fazendo a compra do carro, ele estava todo o Exatamente. processo. E aí você entende e desperta na gente a certeza de que existem as pessoas estão ali. infiltradas dentro dessas instituições que fazem esse tipo Sim. de venda de informação. E uma outra também para a gente encerrar, Fernanda, que assim, olha, de direito do consumidor, você venha sempre, viu? Porque tenho certeza que a gente começou novamente esse movimento, porque acaba sendo um direito total do consumidor E mesmo, um até uma forma alerta. de orientar, né? Exato. Eu acho muito Porque importante. assim como eles são tão inteligentes, né, de passar para frente, o bandido ele é isso mesmo, e é bandido, gente, não é? Ai, golpe na internet não é golpista, é bandido, Sim. entendeu? Tá fazendo São coisa errada. criminosos. Criminosos, Aham. entendeu? São só mais práticos porque estão na frente do computador, né? Não tem nem o esforço físico, mas enfim, e uma outra coisa também que eu tenho notado bastante, muitos idosos, inclusive, falando comigo sobre isso, são os crimes das pessoas que ligam e falam assim: ah, mas é que você tem uma dívida de 30 anos, entendeu? Que, olha, você tem que pagar agora, porque senão vai entrar em processo. Eu vou te mandar coisa. Aí a dívida fala que custa 40 mil, mas pagando 400 está tudo pago, entendeu? Existe, Juliana, uma situação, também a gente tem tempo para falar Claro, rapidinho. claro. As dívidas, elas têm um prazo prescricional. Passou 5 anos, elas não são mais executáveis, né, judicialmente. Porém, aí ela tem que sair do Serasa, enfim, o que seja. Mas existe uma situação interna dos bancos que é chamado score bancário. Então, hipoteticamente, aquela dívida, né, aquele débito não consta mais no SPC, né? Então, quando a pessoa vai puxar o seu SPC, aparece limpinho. Porém, internamente, via Banco Central, aparece aquele score. Ela está negativada no score porque ela não foi paga, né? Ela está prescrita, mas por uma inércia do devedor. Então, esse score bancário reduzido, ele faz com que você não tenha acesso a diversas benefícios que Os créditos e tudo Exatamente. mais. E o que acontece? Os bancos, eles vendem essa carteira, os bancos ou, enfim, os fornecedores, eles vendem essa carteira de dívidas prescritas para alguns escritórios, né? E esses escritórios fazem aí essa negociação toda, enfim.
Então, não é ilícito esse tipo de cobrança, porém, nem sempre essa agência ela está realmente atrelada com aquela, né, com aquela dívida. Eventualmente, se você pagar essa dívida, mesmo você pagando essa dívida com esse deságio, né, com esse descontão que eles vão fornecer, o seu score bancário não vai aumentar por conta disso, porque você pagou inadimplentemente. Mas como o consumidor pode saber que é verdadeiro? Na dúvida, ele não paga, Porque né? às vezes, por exemplo, assim, uma coisa é uma dívida que você tem 5 anos, 10 anos, vamos colocar assim. Mas o que a gente tem notado bastante das conversas são pessoas, até de banco que já fechou, entendeu? De coisas, histórias assim, Sim. muito antigas. Como ter? Porque a gente não tem contato no Banco Central. Não, mas aí ele procura uma instituição, né? Por exemplo, um banco que fechou. Quem foi o banco que assumiu, né, solidariamente a carteira daquele banco? Tenta entrar em contato para confirmar se aquilo procede, se eles venderam aquela carteira para alguma recuperadora de crédito, né? Existe também o site do Serasa. Eu não sei, algo do tipo Feirão, Limpa Nome. Lá, se você colocar o CPF, aparecem aí algumas empresas parceiras, né? Que ofertam desconto para você quitar essas dívidas antigas. Então, ali é seguro de Tá. você fazer essa negociação. Mas, se não estiver no site do Serasa, então entre em contato. Qual é a procedência desse débito? Então vou entrar em contato com o meu banco, enfim, com quem for para tentar Tá certo. resolver. Gente, temos várias informações em conjunto. Eu falo que toda vez que você conversa com o advogado, você sempre fala, puxa, falta mais isso daqui, vou tirar mais essa dúvida. Mas o que é legal é isso, né? Um primeiro contato com vocês, que vocês também possam mandar e-mail no dgabctv@dgabc.com.br, nas nossas redes sociais, mandem mesmo, conversem com a gente, tragam dúvidas, muitas das vezes também a gente pode passar adiante para a fonte e vocês sanarem o dia a dia, que é isso que o Papo em Dia faz, que é trazer, né, nossa diversidade de temas. Fernanda, muito obrigada, viu, por ter vindo. Fernanda Simões tem um escritório incrível da nossa região também aqui do Grande ABC. E estamos às ordens, tá bom? Tendo temática, já passa pra gente. Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui no Diário do Grande ABC, que, enfim, é nostálgico para mim, né? Enfim. E é isso. Se precisarem de tiverem dúvidas, mandem para pro arroba ou pro e-mail do Papo em Dia. Papo em Dia. Isso. E aí a Juliana me repassa e assim que eu tiver, se for possível, eu devolvo e você sana no ar aí as dúvidas dos ouvintes. A doutora Fernanda atende, né, propriamente o escritório em Mauá, então mandando também um abraço para todos os mauaenses. Muito obrigada. Mauá te ama, Juliana. Eu sempre estou por aí, vocês sabem disso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, para vocês, muito obrigada mais uma vez. Continue compartilhando, continue interagindo. Nas nossas redes sociais, sempre estamos conectadinhos também. Nosso Jornal Impresso trazendo as melhores reportagens. Muito obrigada e até mais.